Fala galera! Nessa videoaula nós vamos falar das reações de oxirredução, também chamadas de reações redox. Nas videoaulas anteriores dessa semana, nós falamos do número de oxidação, o NOx. Vimos algumas regrinhas bem simples de como determinar o NOx dos elementos presentes nos compostos químicos. Hoje veremos os dois processos que ocorrem simultaneamente nas reações redox: as reações de oxidação e redução. As reações que envolvem os fenômenos de oxidação e redução são sempre simultâneos e elas ocorrem tanto entre metais como em compostos covalentes. Muitas reações presentes no nosso cotidiano, como a fotossíntese, o funcionamento de pilhas e baterias, a combustão, os processos metabólicos, a conservação de alimentos, a revelação de fotografia e a extração de metais dos minérios são exemplos de reações de oxirredução, para vocês terem ideia de quão importante é o estudo dessas reações. Então, bora trabalhar? As reações de oxirredução acontecem sempre através da transferência de elétrons entre espécies. Vamos considerar aqui a formação do cloreto de sódio, o sal de cozinha, a partir dos seus elementos sódio e cloro. O sódio tem número atômico 11, que significa que ele tem 11 prótons dentro do núcleo. Como ele é um metal alcalino, do grupo 1, ele tem apenas um elétron de valência. Essa região aqui cinza, com esse 10 menos aqui, são os elétrons de Core. O que são elétrons de Core? São os elétrons que não participam das ligações químicas, aqueles presentes entre o núcleo e a camada de valência. A mesma coisa eu fiz aqui para o cloro, que tem número atômico 17, que significa 17 prótons dentro do núcleo. O cloro também tem 10 elétrons de Core, porque eles estão no mesmo período, e como ele é um halogênio, grupo 17, ele tem 7 elétrons de valência. A transferência de elétrons de uma espécie para outra é muito difícil de acompanhar se essas espécies estão em contato, né? Quando a gente monta uma pilha ou uma bateria, nós separamos as espécies que vão se oxidar e se reduzir e ligamos através de um fio condutor. Então, a gente percebe a transferência de elétrons nesse caso através da corrente elétrica nesse fio externo. Mas no caso da formação do cloreto de sódio, a gente não conseguiria perceber essa transferência de elétrons. Então, como que nós vamos determinar que essa reação é uma reação redox? Tem uma outra forma de verificar essa transferência de elétrons, através da variação de NOx dos elementos. Então, antes de fazer a simulação, vamos prestar atenção aqui, olha. O elétron vai sair aqui do sódio e vai entrar na camada de valência do cloro. O sódio e o cloro, na forma que estão aqui representados, são substâncias simples, substâncias elementares, na verdade, né? Qual é o NOx desses elementos, então, já que estão como substâncias simples? Vocês se lembram da videoaula anterior? O NOx de substância simples é 0. Então, tanto o sódio quanto o cloro, aqui antes da transferência de elétrons, tem NOx 0. O que vai acontecer com a carga desses elementos quando houver a transferência de elétrons? Vamos prestar atenção? Pronto. O elétron saiu daqui, da camada de valência do sódio, e foi para a camada de valência do cloro. E olha o que aconteceu. O sódio adquiriu uma carga positiva. Por quê? Porque agora ele tem apenas 10 elétrons, mas continua tendo 11 prótons dentro do núcleo. A diferença aqui de cargas positivas e negativas do sódio agora é mais 1. Então, essa é a carga desse íon, ou seja, o NOx, já que é um composto iônico. E o cloro virou cloreto, ele adquiriu uma carga negativa. Por quê? Um elétron entrou na sua eletrosfera. Ele continua com 17 prótons dentro do núcleo, mas agora ele tem 18 elétrons na eletrosfera, 10 elétrons de Core e 8 elétrons de valência.
esse balanço de carga, ou essa diferença, dá -1. Então, o que a gente percebe ali? O sódio doou o seu elétron e o seu NOx aumentou. O cloro recebeu um elétron e de 0 foi para -1, ou seja, o NOx dele diminuiu. Então, vamos pensar o que aconteceu ali com o sódio e com o cloro, né? O sódio perdeu o seu elétron, né? E ao perder o elétron, ele doou o elétron, o NOx dele aumentou, foi de 0 para +1. O cloro recebeu o elétron na sua eletrosfera e quando ele recebeu, o NOx do cloro variou de 0 para -1. Então, quem doa elétron se oxida. Oxidar significa doar elétrons ou dar elétrons. Reduzir significa receber elétrons. Uma mnemotécnica aqui para vocês não se esquecerem mais é o seguinte, olha, pense assim, ó, oxidar, dar o quê? Elétrons, né? Oxidar é dar elétrons e reduzir é receber elétrons. Vamos ver um exemplo, então? Eu coloquei aqui como exemplo a reação entre o alumínio metálico, o sulfeto de prata, resultando em sulfeto de alumínio e prata metálica. Uma curiosidade sobre essa reação química, para quem tem acessórios de prata, devem ter percebido que com o passar do tempo, a prata vai escurecendo. Muito desse escurecimento é devido a esse sulfeto de prata aqui que vai sendo formado na superfície da prata. E a prata vai perdendo brilho, né, com o passar do tempo. Uma forma de resolver esse problema ou de limpar a sua prata é você pegar o seu acessório, colocar numa panela de alumínio, mas tem que ser de alumínio para essa reação acontecer. Coloca um pouco de sal de cozinha para melhorar a transmissão de elétrons, né? Essa circulação de elétrons ali, e coloca para esquentar um pouquinho. Vocês vão ver que a prata vai ficar limpinha e a panela vai escurecer um pouquinho, porque o alumínio vai ser oxidado. Já dei um spoiler de quem vai ser oxidado aí nessa reação, né? Então, eu falei para vocês que para a gente verificar se uma reação é redox ou não, temos que analisar se as espécies envolvidas na reação estão sofrendo variação de NOx. Então, vamos começar aqui com os reagentes. O alumínio aqui é o alumínio sólido, ou seja, igual na panela. Só tem alumínio ali ligado por ligação metálica. Então, nesse caso, o alumínio é uma substância simples. E como vocês já viram em videoaula anterior, qual é o NOx de uma substância simples? Muito bem, é 0. E a prata aqui no sulfeto de prata? A prata é um metal que tem NOx fixo. A prata, dentro de um composto químico, tem NOx sempre +1. Vamos verificar o NOx do enxofre nesse composto? Bom, no sulfeto de prata, eu tenho 2 pratas. E cada prata tem NOx +1. Então, a prata nesse composto, ela vai contribuir com uma carga +2, né? +1 vezes 2 pratas, +2. Como o sulfeto de prata é um composto binário, ou seja, formado exclusivamente por prata e enxofre, a contribuição do enxofre vai ter que ser o mesmo valor numérico da prata, só que com sinal oposto, -2. Por quê? Porque o sulfeto de prata não é um íon, né? É um composto neutro. Então, a somatória das cargas de todos os NOx dos elementos ali dentro tem que resultar em 0. Como eu só tenho um enxofre aqui, essa vai ser a própria carga do enxofre. Então, o NOx do enxofre no sulfeto de prata é -2. Se vocês se lembrarem na videoaula passada, eu disse que o enxofre no sulfeto sempre vai ter NOx -2. Vamos lá para o lado dos produtos agora. Vamos começar aqui com a prata.
novamente, a prata aqui está sólida, né? A prata, no seu acessório de prata, se só tem prata, é uma substância simples. Como toda substância simples, o NOx é zero. O alumínio aqui no sulfeto de alumínio, alumínio também é um metal que em compostos químicos tem NOx fixo. O alumínio tem NOx equivalente a mais 3. Vamos só verificar se o enxofre alterou seu NOx ou não? Bom, eu tenho 2 alumínios aqui no sulfeto. Cada alumínio tem NOx mais 3. Mais 3 vezes 6, mais 6. Sulfeto de alumínio também é um composto binário, só tem alumínio e enxofre. Se os 2 alumínios estão contribuindo com uma carga mais 6, isso significa que os 3 enxofres têm que contribuir com uma carga menos 6. Por quê? Porque esse composto também não é um íon, é um composto neutro. A somatória das cargas dos elementos tem que dar 0. Mas qual é a carga de cada enxofre? Bom, se eu tenho 3 enxofres e esses 3 enxofres contribuem com uma carga menos 6, é só eu dividir menos 6 por 3 para ter a contribuição de cada átomo de enxofre. Ou seja, o enxofre tem NOx menos 2, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Ele não está sofrendo nem reação de redução, nem de oxidação, tá? Então, vamos perceber agora quem que oxidou e reduziu aí nessa reação. Olhando os NOx, o alumínio veio de NOx 0 para mais 3 e a prata de NOx mais 1 para 0. Peguem primeiro a redução, que é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque quem está reduzindo, ó, 0 para mais 3 aumentou, mais 1 para 0 reduziu. Quem reduz o NOx é porque está sofrendo redução. Então, quem está aumentando o NOx está sofrendo oxidação. Belezinha? Então, é assim que a gente verifica se uma reação é redox ou não. Uma reação que não é redox, nenhum elemento vai sofrer alteração de NOx. Ok? Mais uma coisinha que eu quero falar para vocês. Muita atenção aqui, que é o seguinte. Na eletroquímica, nós costumamos usar alguns termos que são agente redutor e agente oxidante. Quem é agente oxidante e quem é agente redutor numa reação redox? Muitos alunos se confundem porque aparentemente são coisas contrárias. Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Mas vamos pensar o que é agente. Agente é aquele que promove. Por exemplo, um agente de trânsito é aquele que promove fluidez no trânsito. Ele está promovendo esse trânsito mais organizado, né? Ele não é o trânsito em si, ele está promovendo um trânsito organizado. Então, a gente pode pensar assim. Quem oxida? O que é oxidar? Oxidar é perder o elétron. Mas uma espécie que está sendo oxidada não está perdendo o elétron para o espaço. Ele está perdendo esse elétron para alguma outra espécie que está pegando esse elétron, né? E a espécie que pega o elétron está sofrendo redução. Então, quem oxida promove a redução do outro. Se ele está promovendo a redução do outro, ele é um agente redutor, porque promove a redução da outra espécie. O mesmo raciocínio a gente pode ver em quem reduz. O que é reduzir? Não é receber elétrons? Mas essa espécie está recebendo elétrons de alguma outra espécie. E essa outra espécie está perdendo elétron para quem recebeu, né? Então, quem se reduz está pegando o elétron da outra espécie, está promovendo a oxidação da outra espécie. Então, quem reduz é o agente oxidante. Vamos ver como que isso vai funcionar no nosso exemplo? Tá, voltando aqui para o nosso exemplo. O alumínio está sofrendo oxidação, né? O NOx dele está indo de 0 para mais 3. Então, se ele está sofrendo oxidação, ele é o agente redutor. E quem é o agente oxidante? O agente oxidante será aquele que está se reduzindo. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Nós estamos vendo aqui nesse composto
que quem está se reduzindo é apenas a prata. O enxofre não sofre variação de inox. Porém, o agente é todo o composto, tá? Então, quem está se reduzindo é a prata, mas ela está se reduzindo dentro do composto sulfeto de prata. Então, é esse composto inteiro, sulfeto de prata, que é o agente oxidante. Outra dica é o seguinte: o agente está sempre do lado do reagente. Agente e reagente, nunca no lado dos produtos. Então, se vocês tiverem que procurar o agente redutor e oxidante, olhem do lado da reação química que estão os reagentes. Ok? Fica a dica aí. Boa semana para vocês e até semana que vem com a nossa Química Online do CMC.